Irmãos, o versículo para base da nossa meditação de hoje encontra-se no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo 25, que nos diz: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Os irmãos podem tomar os vossos lugares, o conforto aqui na natureza, e que possamos então aqui alimentar-nos do pão espiritual, restabelecendo as nossas energias com o ar fresco, com o som dos pássaros. Faz um pouco lembrar como é que seria as pregações de Jesus, né? Não era um local fechado, era em contato com a natureza, com muitas pessoas que se reuniam livremente para ouvir mais um pregador, né? Como muitos eram enviados, uns não eram aceitos, outros eram rejeitados e outros mesmo mortos. Mas vamos aproveitar então esta liberdade e tempo de graça que Deus nos dá para meditar um pouco. O versículo de introdução, ele está baseado no capítulo 17 de Lucas, que tem como título: Jesus adverte sobre os escândalos. Né? A Bíblia até diz que convém que muitos escândalos venham, mas ai por quem o escândalo vier. Estão a entender? Significa que por quem vem o escândalo é mais responsável, porque podes encaminhar muitos outros a praticar e a fazer o que não deve. Então, no tempo em que nós nos encontramos hoje, cada vez mais eu sinto a convicção e a necessidade de sermos separados, de nos preparar como igreja em defender a causa do Senhor. O versículo de introdução, que é o versículo 25, diz: Mas primeiro convém que Ele, Cristo, padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus, ele padeceu muito e foi reprovado, sem culpa alguma. A mesma maneira pode acontecer com os que seguem a Jesus. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Há uma maneira de perseguir Jesus, nas pessoas daqueles que creem nele. E eu acredito que em breve a nossa geração irá passar por duras provas e perseguição, como se fosse perseguir o próprio Cristo. No livro de Daniel diz lá que se levantará contra Miguel, né? E Miguel contra o povo de Deus, mas Miguel se levantará e defenderá o seu povo. E nós temos essa convicção. O mundo vai a passos largos e a uma velocidade terrível, né? Representada no Espírito de Profecia por Ellen White, quando diz que um comboio em alta velocidade que vai completamente cheio e a sua estação, né, final, em a perdição. E o motorista é o próprio Satanás. E toda a gente está maravilhada. Mas a base deste tema é para nós compreendermos quem é essa geração e o que é que nos espera. Mas para entender mais um pouco sobre o enquadro onde nós estamos a falar, quem puder, nos telemóveis ou na Bíblia, vamos abrir o capítulo 17 de Lucas e vamos ler um pouco do versículo anterior para entender o posterior. Capítulo 17, versículo 25, foi o que lemos, que diz: Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Irmãos, o mundo foi destruído uma vez pelo dilúvio. Uma cidade chamada Sodoma e Gomorra é uma cidade que era preciso um dia inteiro para passar de um lado ao outro. Uma cidade muito grande. E havia muito tipo de maldades e práticas, principalmente contra Deus. Vamos então tentar entender
o que é que a Bíblia nos fala sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo? Gênesis capítulo 13 e versículo 13 nos diz: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É interessante que nós podemos fazer uma comparação. O mundo em breve vai ser destruído por fogo e enxofre, exatamente como Sodoma e Gomorra foi destruída. E é interessante que hoje em dia nós não nos apercebemos, ou os que estão mais apercebidos, sabem que o mundo está a caminhar a passos largos em cometer tamanhos pecados contra Deus. Nós sabemos que a família está a ser destruída, não é? Sabemos que as nossas crianças são entregues agora no sistema educativo, chamam eles sistema educativo, onde a irmã White já nos chama sistema de perdição, não é? As faculdades, etc., são os viveiros de morte. As escolas hoje ensinam coisas contrárias à ordem que Deus estabeleceu pela família, não é? As crianças hoje podem decidir o que é que querem ser, e já com 6 anos. Então, o mundo hoje está a apoiar práticas e criar leis a ponto de que nós podemos começar a ser os esquisitos, os perturbadores de Israel, não é? Os alarmistas, como foi chamado de Noé, e louco. Porque isso vai acontecer. Aliás, isso terá que acontecer. Está escrito. Agora, estaremos nós preparados ou não? Na meditação de quarta-feira da semana passada, ou desta semana que passou, eu falei sobre a verdade que estava a cair, né? Estava de rastro pela rua. E eu queria também fazer uma comparação com os dias de hoje. Diz que eu até passei aqui um versículo da Bíblia atual, na versão atual. Diz: os nossos tribunais opõem-se aos justos, não sabe o que é honradez. A verdade anda de rastros pelas ruas e a justiça vive como os marginais, os fora da lei. O que é que quer dizer aqui? Como é que vivem os marginais? Roubar, destruir, não é? Assaltar, fazer mal. E diz que aqueles que praticam a justiça são comparados com eles. Aqueles que querem viver piamente em Cristo são considerados como marginais. Que raio de inversão sofreu a sociedade para que isto acontecesse? Apocalipse diz que nós estamos no tempo de Laodiceia. Nem quente, nem frio. O mal cresce, o que interessa é o amor e depois acontece tudo isto. Porque não há ninguém quem fala. Não há um Elias no meio que diz: não, isso é errado, isso é pecado. Amando os pecadores, mas odiando o pecado. Exatamente, a verdade ela está a ser destruída, ela anda pelas ruas e vive como fora da lei. Diz o versículo 15 de Isaías, de capítulo 59. Sim, a verdade foi-se e todos os que tentam viver mais corretamente são atacados. Já no tempo de Isaías isso aconteceu e mais do que nunca breve virá. Estamos nós prontos e preparados para que isso venha? Eu acredito que sim, sabem porquê? Porque Jesus vai voltar. Vamos passar para algo que me chamou a atenção, em como é que deve ser a nossa conduta hoje. Porque muitos na vida hoje eu acho que sou uma formiga e as pessoas têm que aceitar. Uns dizem que o quadrado é um triângulo, o triângulo é um quadrado e nós temos que aceitar. Se nós tivermos um filho em que é menino e ele quer ser menina, nós temos que aceitar. Porque senão podemos correr o risco de ficar sem a criança. Ou mudar de sexo até, temos que aceitar. Daqui a um bocado temos que aceitar o pecado, porque não podemos seguir o caminho certo, segundo a palavra de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída exatamente por causa disso. Se os irmãos entenderem o que é que se passou em Sodoma e Gomorra, qual eram as práticas, aliás, a prática sodomismo, ou sodomismo, penso eu, sodomia, vem de uma prática homofóbica ou homossexual, que pratica-se hoje declaradamente, apoiado por leis, e que nós não podemos falar nada contra eles.
Eu acredito, e já vi nas notícias, que há mais patrocínios e investimentos nesse tipo de prática do que até no próprio cristianismo que patrocina e procura buscar a moral, a correção, a ordem, os valores de verdade e simplicidade, sem atacar ninguém. Isso ninguém hoje apoia, mas tudo que é imoral é apoiado, é financiado e nós temos que comer essas coisas. Os irmãos sabem que Roma papal, ela vai ganhar o domínio, mas não vai mexer uma palha. Ela vai usar governos, instituições. Nós sabemos que existem aí muitas instituições patrocinadas para criar essa ordem. E no livro Vida no Campo, nos diz que o grupo dominical se está fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significa, ou significará, opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Vai sobre quem a opressão? A opressão vai se levantar contra quem? Não. Contra mim. Nós temos que falar isso na primeira pessoa. Estão a entender? É contra mim que eles vão fazer a opressão. Estou eu preparado? Estou eu disposto a sacrificar esta vida para defender a causa do Senhor? Estou eu disposto a sofrer perseguições, a perder propriedades, a sofrer multas ou até mesmo ir preso para não negociar esses princípios que Deus colocou em meu coração? Que Ele diz que tirará de nós um coração de carne e colocará em nós um coração... Não, peço desculpa. Tirará um coração de pedra e colocará um coração de carne e nele escreverá a sua lei. Estão a entender? Não é Deus que vai ser perseguido diretamente, somos nós, por causa de defendermos a causa de Deus. E Jesus sente isso como se fosse a Ele próprio a ser outra vez desprezado. Como diz aqui, convém que eu padeça muito e seja reprovado por essa geração. É o que irá acontecer. Mas irmãos, como é que nós temos que viver? Levíticos capítulo 19, versículo 15. Já Deus deu instruções ao povo de Israel quando saiu do Egito. Ele nos diz: não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre e nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Significa que a condição das pessoas que estão à nossa volta, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela de outra nacionalidade, seja ela inteligente ou menos inteligente, nós temos que julgar as coisas com retidão, sem parcialidade. Estão a entender? Porque Deus é o exemplo disso. Ele envia o sol sobre bons e maus e a chuva sobre justos e injustos. E nossa condição de vida aqui deve ser a mesma coisa. Mas a pergunta é, e nós devemos julgar? E com que base é que nós devemos julgar? Primeiro, nós não devemos comunicar-nos com as obras infrutíferas das trevas, não é? Antes, diz o apóstolo Paulo, condenai-as. As obras, atenção, as obras não, quem pratica as obras, atenção. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, irmãos, não confundam isso, que nós devemos amar o nosso irmão e a partir daí já vamos apoiar tudo. Nós devemos condenar as obras. João capítulo 7, versículo 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? A palavra de Deus. Passará os céus e a terra, jota e o tilo não será retirado da sua lei. A palavra de Deus é considerada a verdade. E nós temos que viver segundo está escrito. A Bíblia e a Bíblia só, como regra da nossa fé, essa é a base principal do nosso tempo, nós como cristãos. E o versículo 58 de Isaías e o versículo 1. O que é para nós? Estamos quase a terminar. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados.
trombeta ela deve tocar muito alto, que ela deve ouvir-se a distância, quilómetros de distância praticamente. E nós devemos clamar ao povo os seus pecados, as suas transgressões, com uma trombeta, e não ter medo, não temer. A pergunta é, que tipo de cristãos nós somos hoje? Será que nós, como cristãos, nos conformamos com a norma do mundo? É uma pergunta que devemos fazer. Será que nós, com o amor e a graça que nos hoje, será que nós estamos preparados para ser esses homens que clamam em alta voz, que dão um sonido à trombeta, o sonido certo? Porquê? Porque hoje clama-se muito sobre amor, a intenção do nosso coração, aquilo que eu sinto, porque é isso que tem espaço. Só que a Bíblia, regra da nossa fé, diz que tudo isso é engano e perverso. Além de nos enganar, ele que faz-nos cometer coisas que nós nem nos conhecemos a nós mesmos, né? Se o que interessa é a intenção, por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim? Né? Se o que interessa é o nosso amor e zelo pelas causas de Deus, por que é que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Eu acredito que havia muitas pessoas que amavam-se. Eu acredito que muitas pessoas eram verdadeiras, né? Mas foram destruídas crianças também. Foram destruídos idosos, tudo foi destruído. Tudo foi destruído numa cidade enorme. E se a intenção é o importante, ou o amor, a intenção, aquilo que eu sinto, porque é que Deus, e atenção, foi um juízo diretamente de Deus, quando Abisai, ou noutros versículos diz Uzá, tentou segurar na arca de Deus para ela não cair da carroça. A intenção dele era boa, era não deixar a arca cair. Cuidado, irmãos, não se enganem. Não se enganem, porque há coisas que ao nosso ver parecem retas, mas Deus diz que o caminho pode levar à perdição. Estão a entender? Então, irmãos, a minha preocupação é a nossa identidade hoje, no mundo e na sociedade em que nos encontramos hoje. Nós não podemos fazer nada hoje, praticamente, porque isso se levanta como um discurso de ódio, em nós falarmos alguma coisa contra isto. Hoje falarmos algo, chamar ao pecado pelo seu nome, é o ódio, quando na realidade, quem está a levantar o ódio é tudo aquilo que se cresce contra a palavra de Deus, porque a guerra, a perseguição, foi exatamente por causa disso. Porque homens que queriam viver piamente em Cristo sofreram perseguições e eles eram os perturbadores. Segundo o homem, mas segundo Deus, eles eram a menina dos seus olhos. Irmãos, que possamos ser nós a menina dos olhos de Deus, vamos sofrer perseguições, mas Deus tem um valor especial por nós. Ele nos ama de tal maneira que nós somos o remanescente do remanescente do remanescente que estará neste mundo para defender a causa de Deus ainda. Porque se o inimigo consegue nos tirar do mundo, ele ganha o domínio. Então, por causa disso, Deus não permitirá que o seu domínio passará. Diz lá que é um domínio que sempre eterno, jamais passará. Então, Satanás vai fazer de tudo para que esse domínio seja tirado daqui da terra. Ele vai perseguir-nos. Agora, Deus considera-nos como os escolhidos, o remanescente, aqueles que não se compram nem se vendam, aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estão a entender? Aqueles que ouvem a sua voz e o seguem, sem questionar, porque o amam e estão aqui prontos a sacrificar a própria vida, tudo o que têm em prol da verdade. Porque a verdade é sempre verdade. Os valores que Deus nos colocou na sociedade devem ser os que devem ser orientados. E eu acredito que em breve as crianças vão passar por grandes lutas e dificuldades na educação e no crescimento, porque vão ter que tomar uma decisão. E nós, pais, temos a responsabilidade de transmitir esses caminhos às nossas crianças enquanto elas são crianças, enquanto estão nessa fase de crescimento, porque quando elas envelhecerem, podem se desviar ou não. Mas que Deus os abençoe e nos ajude a tomar essa decisão com princípio, verdade e amor, porque Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. E nós estamos aqui para viver esses princípios. E Deus espera de nós
que nós possamos viver esses princípios e espera de nós essa vontade de o servir, porque em breve Ele vai nos buscar para o servir com liberdade, com amor, onde não haverá mais sofrimento, nem mais perseguição, onde os valores não vai haver separação, porque Deus terá um só povo e esse povo terá um só Deus. Amém? Deus nos ajuda então a hoje tomar essa decisão. É essa a minha meditação. Só em Jesus.